Você conhece Jesus? A pergunta hoje é exatamente essa, né? Você conhece Jesus? Nós estamos nessa semana que é denominada Semana Santa e tem todo esse processo, né? Todo o processo da semana. Hoje, no caso, domingo, né? É comemorado o domingo da ressurreição. Mas você conhece realmente o Jesus que ressuscitou? Você conhece o Jesus que veio, o Jesus que padeceu, o Jesus julgado injustamente, o Jesus condenado, o Jesus crucificado, o Jesus morto, sepultado e o Jesus ressuscitado? Você conhece esse Jesus? Olha um texto sagrado muito lindo no Evangelho de João, no capítulo 9, fala da cura de um cego de nascença. Cego de nascença. Ele nasceu cego. E um dia ele tem um encontro com Jesus. Jesus o cura. Jesus abre os seus olhos e ele passa a enxergar. Um rapaz já de mais de 20 anos. E ele começa a enxergar agora. E quando ele começa a enxergar, traz um problema, primeiro para a sua família, depois para as autoridades eclesiásticas da época. A sociedade, então, ficou apavorada com aquilo, porque aquele rapaz, ele nasceu cego, cresceu cego, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Assim fala da minha história, fala da tua história. Nós nascemos cegos sem enxergar nada de Deus. Nós crescemos cegos sem entender nada de Deus. Mas um dia eu louvo a Deus e o agradeço que um dia eu tive esse encontro com Ele. E quando eu me encontrei com Ele, Ele abriu os meus olhos e eu passei a enxergar. Eu passei a ver, eu passei a perceber. Sabe, eu percebi aquilo que os meus pais não haviam percebido na época. Eles não haviam ainda percebido. Mas Jesus abriu os meus olhos e eu percebi. E consegui levar os meus pais, a minha família, para que também tivesse os olhos abertos, para que também enxergasse Jesus, para que também conhecesse quem é Jesus, não ficasse com aquela grande interrogação: quem é Ele? Quem é Jesus? Quem é o Jesus do Antônio? Quem é o Jesus que o Antônio agora disse que encontrou? Quem é Ele? Então, com a graça de Deus, obedecendo o que diz a Bíblia Sagrada, que eu tenho que cuidar da minha casa, eu os levei também a conhecer esse Jesus. E eles conheceram. E nesse texto aqui de João 9, como eles falam, quando Jesus cura aquele rapaz, faz com que ele enxergue, e ele fica muito alegre, empolgado ali, talvez mostrando para as pessoas: poxa, eu estou vendo agora as cores da vida, eu estou enxergando, eu estou podendo caminhar, sem ninguém apoiando aqui para mim caminhar. Meu Deus, que coisa linda. Mas existiram revolta nas autoridades eclesiásticas. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento de quem era Jesus. Eles não tinham conhecimento, eles falavam que o Messias viria, mas eles não entendiam quem era o Messias. Assim como muitas pessoas falam de Deus, mas não conhecem quem é esse Deus. Falam do Jesus que morreu, falam do Jesus que ressuscitou, mas não conhecem esse Jesus. Então esse rapaz aqui, no Evangelho de João, no capítulo número 9, lá no versículo de número 35, diz o seguinte: quando Jesus soube o que tinha acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Messias? Você acredita no Messias? Ele respondeu: quem é ele, Senhor? Eu quero crer. Quem é ele? Quem é o Messias? Jesus havia feito um milagre na vida dele, mas ele não conhecia quem era Jesus. Jesus havia aberto os olhos deles, mas ele não conhecia quem era Jesus. Mas quando seus olhos foram abertos, Jesus, aí sim, agora teve a oportunidade. 2 tempos na vida dele. Preste atenção. Jesus teve 2 tempos importantes na vida dele. O primeiro tempo importante foi abrir os seus olhos. E ele não enxergou quem abriu os seus olhos. Tanto é que ele foi interrogado: quem foi que fez isso? Ele disse: eu não sei. Eu sei que eu era cego, eu estou vendo. Mas Jesus chega para ele e diz: olha, você conhece quem é Jesus? Você conhece quem é o Messias? Ele disse: não, quem é ele? Quem é? E Jesus disse: sou eu. Ele tem um outro tempo com Jesus. Jesus teve o tempo com ele quando ele não enxergava nada. Jesus abre os seus olhos e agora tem um outro tempo com ele, uma revelação mais profunda.
Tem muitas pessoas que vivem só na primeira revelação, na revelação de receber um convite para ir para a igreja, a revelação de ter recebido um milagre, fica somente na primeira e não se aprofunda. E Jesus levou esse rapaz a um aprofundamento maior. Ele abriu seus olhos e depois ele se aproxima dele novamente, porque Jesus queria levar a experiência maior. E diz: você conhece quem é Jesus, quem é o Messias? Ele disse: não, quem é ele para que nele eu creia? Ele disse: sou eu. Ele disse: poxa, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. E a partir dali ele passou a crer com mais convicção, com pura convicção, com profunda convicção. E quantas pessoas hoje não estão dentro das igrejas, dos templos, não é verdade? Que conheceu somente aquele Cristo do milagre. Aí eu sei, eu vou para aquela igreja acolá, porque naquela igreja acolá Jesus ele faz milagre. Eu vou naquela igreja acolá, porque ali Jesus cura. Eu vou, querido, o interesse de Jesus é cumprir a missão dele. E a missão maior de Cristo foi buscar e salvar os que se havia perdido. Quando os discípulos foram interrogados, porque o mestre deles comia com pecadores, Jesus diz: olha, é o seguinte, eu vim foi para pessoas doentes. Eu não vim para pessoas sãs. Os doentes é que precisam de médico. Então Jesus ele veio abrir os olhos. Então quando você for convidado para uma igreja, quando você for convidado para um culto, quando você for convidado para um evento que vai falar de Jesus, você tem que ir com o coração aberto para saber quem é esse Jesus, não apenas para receber as benécias, os milagres de Jesus. Isso aí é a consequência. Então esse rapaz, ele já tinha um milagre na sua vida. Ele podia muito bem ter se afastado de tudo. E quando o próprio Cristo chega para ele e pergunta: você conhece? Ele podia muito bem dizer: eu lá quero mais ele. Eu já recebi o milagre, eu era cego, eu estou vendo. Ele disse: eu quero conhecê-lo, porque ele fez um milagre na minha vida. Jesus quer fazer um milagre na tua vida, de abrir os teus olhos e você conhecer verdadeiramente quem ele é. Deus abençoe.